Agora a gente vai falar um pouquinho de neurotransmissão química. Vamos voltar um pouquinho ali naquela parte da sinapse. E agora eu vou desenhar aqui vários elementos, que são elementos importantes da gente entender, para daí a gente entender a ação dos psicofármacos. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Olha só, aqui eu tenho o neurônio A e aqui eu tenho o neurônio B. Isso aqui é uma visão muito ampliada da sinapse, que é isso que a gente está mostrando aqui, ó, desses neurônios se comunicando, certo? Muito bem. Então, eu vou chamar já o neurônio A de neurônio pré-sináptico, porque ele vem antes da sinapse, da fenda sináptica, e eu vou chamar o neurônio B de neurônio pós-sináptico, certo? Eu vou ainda dar mais nomes aqui. Eu vou chamar isso aqui de fenda sináptica. E aí, pessoal, eu vou desenhar aqui umas bolinhas, né? Que nós vamos chamar aqui de vesículas. Que são pacotinhos onde eu vou armazenar neurotransmissores, né? Dentro dessas vesículas, nós vamos desenhar neurotransmissores. Então, aqui em roxo, nós temos neurotransmissores, tá? Estou colocando aqui abreviado. O que é neurotransmissor? Depende, pode ser um neurônio que tem dopamina, então essa bolinha roxa pode ser a dopamina, ou ela pode ser o glutamato, ou ela pode ser a serotonina, ou ela pode ser a noradrenalina. A gente está fazendo de uma maneira genérica, por enquanto, tá? Pode ser qualquer neurotransmissor que é produzido e armazenado em vesículas, tá? Além disso, a gente precisa de outros elementos. Olha só, um elemento importante que nós temos aqui na membrana do neurônio pré-sináptico, a gente pode desenhar aqui, ó. Isso aqui é um canal de cálcio sensível à voltagem, tá? Além disso, pessoal, eu vou desenhar aqui nessa membrana, ó, um transportador de neurotransmissor, tá? E além disso, nós vamos ainda desenhar no neurônio pós-sináptico, nós vamos desenhar em azul, nós vamos estar representando os chamados receptores, né? E aqui também eu vou colocar receptores. Então, olha só, nós temos aqui receptores pré-sinápticos e receptores pós-sinápticos. Nós temos canais aqui de cálcio sensíveis à voltagem. Nós temos transportadores de neurotransmissores. Aqui nós temos a fenda sináptica, as vesículas contendo neurotransmissor, neurônio A, neurônio B, que vão conversar daqui a pouco, mas eles ainda não estão conversando. Não está acontecendo nada, é um momento de repouso, tá? Tudo bem? Todos esses elementos aqui. Agora a gente vai começar a movimentar isso, né? Como que as coisas começam a acontecer? Bom, vamos supor que o neurônio A é um neurônio que foi estimulado, né? Então, a gente vai voltar aqui, deixa eu limpar um pouco essa bagunça que eu fiz aqui, tá? Então, o neurônio A é esse aqui é o neurônio B. O neurônio A foi estimulado. Consequentemente, como a gente já explicou, esse neurônio A ele teve a entrada de cargas positivas aqui, que levou a um processo que a gente chama de despolarização, ou seja, que favoreceu a entrada de cargas positivas aqui durante, né, esse percurso pelo axônio, e chegou essa mudança positiva aqui de entradas de carga positiva, chegou até essa etapa aqui, onde o neurônio A precisa conversar com o neurônio B. E é exatamente nesse ponto que nós estamos. O neurônio A precisa conversar com o neurônio B, tá?
Então, vocês se lembram que eu falei que as cargas positivas estão entrando através de canais de íons que estão se abrindo, e quando essa carga positiva vai entrando e ela encontra essa mudança de potencial de membrana, acaba atingindo os canais de cálcio sensíveis à voltagem, o próprio nome diz, o canal de cálcio é sensível a essa mudança. Então, ele estava fechado, ele estava quietinho. Quando há essa mudança, quando o neurônio está estimulado, o canal abre, né? Então, agora, o que acontece, pessoal? Esse canal aqui abriu, ó. Se o canal iônico abre, significa que ele permite a passagem de íons, de fora para dentro ou de dentro para fora. Vai depender de onde que está a maior concentração. O cálcio, pessoal, está em maior concentração fora do neurônio. Então, o cálcio, ele está mais concentrado fora do neurônio do que dentro. Quando existe essa abertura aqui, o que acontece? O cálcio que estava fora começa a entrar. Então, agora tem cálcio entrando no neurônio, gente. E o que acontece? Para que serve esse cálcio entrando no neurônio? Tem relação com as vesículas. Vocês estão vendo as vesículas aqui, elas estão desenhadas como se fossem bolinhas que estão ali no terminal do neurônio, mas elas não ficam simplesmente soltas ali, né? Elas estão, a gente pode dizer que elas estão ancoradas. Vou desenhar isso aqui, ó, como se fosse um fiozinho assim, ó. Então, elas estão ancoradas. Se eu for dar um exemplo muito rudimentar, seria como se você tivesse, sabe, um balão de gás hélio que você compra, às vezes, né, no shopping, algum lugar assim, você segura uma fitinha e aí o balão fica lá em cima. Então, é como se a vesícula estivesse ali boiando, mas tem como se fosse uma fitinha segurando, digamos assim, né? Quando esse cálcio ele entra, o que acontece? Ele promove alterações nessas estruturas aqui, ó, e começa a promover o que a gente chama de arraste das vesículas. É como se você começasse a puxar essa fitinha e o balão descesse até a tua mão, né? Então, o que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Essa vesícula que vocês estão vendo que está aqui, ela começa a ser arrastada. Ela estava aqui, depois ela vem para cá. Ela estava aqui, depois ela vem para cá. Ela estava aqui, depois ela vem para cá, ó. Perceberam o que aconteceu aqui? Ela foi arrastada até aqui a membrana, e no momento em que ela é arrastada até a membrana, isso gera uma consequência, né? Que é a seguinte, basicamente, você acaba abrindo um buraco aqui, né? Existe a fusão da membrana. E aí o conteúdo que estava aqui dentro, que eram os neurotransmissores, agora eles não estão mais presos dentro de uma vesícula, eles acabam encontrando uma abertura e com isso o neurotransmissor começa a ser liberado na fenda sináptica. Então esse é o processo de liberação do neurotransmissor. Uma vez que o neurotransmissor foi liberado, pessoal, vamos supor que seja a dopamina vai interagir com estruturas. Por exemplo, ela pode interagir com essa estrutura, com esses receptores que estão aqui, com os receptores pós-sinápticos. E aí, ela vai promover um efeito nesse neurônio 2. Pronto, a gente acabou de mostrar como é que o neurônio A conversou com o neurônio B. Ele liberou um neurotransmissor na fenda sináptica, esse neurotransmissor interagiu com receptores, esses receptores aqui levou a mudanças nesse outro neurônio, isso levou a um efeito. Qual efeito foi esse? Não sei. Depende de qual foi o neurotransmissor, depende de qual foi o receptor que foi afetado. Pode ser também que o neurotransmissor interaja com receptores no próprio neurônio, ó. O próprio neurônio que libera o neurotransmissor tem receptores para o próprio neurotransmissor que ele liberou. Para que será que serve um receptor no próprio neurônio, que a gente pode chamar de autorreceptor, né? É um receptor pré-sináptico. Muitas vezes serve para ele mesmo, ele conseguir perceber, né, as alterações que estão acontecendo aqui, como se fosse um termostato, né? Você tem lá o ar-condicionado, ele sabe se está mais frio, se está mais quente, né? Se você bota o ar-condicionado no 20 graus, e aí a temperatura está 25 graus,
o ar-condicionado começa a trabalhar mais para baixar a temperatura. Se baixa para 19 graus, ele desliga um pouquinho, depois ele aumenta. Então, a gente tem sensores aqui que sabem se liberou muito, se liberou pouco o neurotransmissor, por exemplo, tá? Ok, o neurotransmissor foi liberado, ele interagiu com os receptores e isso levou a um determinado efeito. Depois que acontece isso, pessoal, o neurotransmissor, ele desliga do receptor, né? Ele não fica ligado no receptor. Opa, apaguei até o receptor agora aqui. Ele não fica ligado no receptor para sempre. Ele é desligado, né, do receptor. Então, espera aí que eu só vou tirar aqui rapidinho. Vocês acham que o neurotransmissor vai ficar para sempre aqui na fenda sináptica? Você acha que libera a dopamina ali e ele fica a dopamina eternamente ali na fenda? O que será que acontece com essa dopamina? Muitas vezes a gente vai ter que realmente reciclar esse neurotransmissor, né? Então, podem acontecer, e aí vocês podem anotar aí, 3 possibilidades. Então, a gente já mostrou como é que o neurotransmissor é liberado, mostrou ele fazendo efeito. Agora eu quero saber como é que termina a ação, né? Então, existem 3 formas de encerrar a ação dos neurotransmissores. Forma número 1, recaptação, que é o que vocês estão falando aí, né? Forma número 1, recaptação. O que acontece? O neurotransmissor que está, vou fazer em azulzinho o processo, o neurotransmissor que está aqui, ó, na fenda sináptica, ele vai encontrar o transportador e vai voltar aqui para dentro do neurônio, tá? Esse é o chamado processo de recaptação, justamente porque ele foi liberado e agora ele foi recaptado, tá? Beleza, então o primeiro processo, recaptação. O segundo processo, pessoal, é a degradação enzimática. E aí pode acontecer de você ter, por exemplo, uma enzima aqui dentro, por exemplo, a MAO, monoaminoxidase. Pode ter uma enzima aqui dentro, essa enzima começa a degradar o neurotransmissor que foi recaptado, degrada em pedacinhos menores que vão ser reaproveitados para fazer outras coisas, né? Essa é uma possibilidade, degradação. E existe também a degradação na sinapse mesmo. Então, tem enzimas que ficam aqui, ó, tá? No próprio, então esse em vermelho que eu estou fazendo é uma enzima também. Ele pode degradar, o neurotransmissor bateu aqui, ele degrada o neurotransmissor na fenda sináptica, tá? Então, o segundo ponto é degradação enzimática. Essas são as principais formas de você terminar a ação do neurotransmissor. E as duas coisas acontecem. Então, os neurotransmissores são recaptados e são degradados também, né? E aí isso volta ao estado de repouso que estava antes. E existe uma terceira possibilidade, pessoal, que às vezes a gente não fala muito, mas que seria a remoção pela circulação. Pode ser que tenha vasos sanguíneos, né, passando por aqui, e aí esse neurotransmissor pode escapar da fenda sináptica e cair no vaso sanguíneo e ser levado embora, por exemplo, tá? Mas para nós interessa muito mais realmente o transportador, né, a recaptação e o processo de degradação enzimática. Dito isso, pessoal, fica muito mais fácil entender muitas coisas aqui. Vamos dar exemplo de psicofármacos? Então, se eu pensar num antidepressivo, já ouviram falar de fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram. Todos esses que eu falei aqui, que vocês já ouviram falar, são antidepressivos da classe. Olha o nome da classe. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que vocês acham que ele faz? Só com o nome da classe. Inibidor seletivo da recaptação de serotonina. São fármacos que vão bloquear, vão inibir o transporte, aqui a recaptação da serotonina. Então, se essa bolinha aqui roxa fosse a serotonina, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina iam impedir que a serotonina fosse recaptada. Se ela não foi recaptada, o que acontece? Ela fica mais tempo na fenda sináptica e, consequentemente, vai acumulando um pouco mais de serotonina na fenda sináptica. Então, quando em algum momento vocês ouvem falar, a fluoxetina aumenta a serotonina, não é que ela faz produzir mais serotonina, aumenta
quantidade de produção de serotonina, é que aumenta o tempo de permanência da serotonina na fenda sináptica. Então, a gente diz que aumenta a disponibilidade de serotonina, tá? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo de classe de antidepressivo, inibidores da MAO. É uma classe de antidepressivo que inibe a MAO, inibindo a MAO, inibe a degradação da serotonina e também da noradrenalina e da dopamina. E aí o neurotransmissor, nesse caso, né, pessoal, o neurotransmissor ele está sendo recaptado, mas ele não está sendo degradado. E como ele não está sendo degradado, ele fica solto aqui, ele vai para dentro da vesícula. E aí eu começo a acumular mais neurotransmissor na vesícula, consequentemente, eu acabo liberando mais neurotransmissor aqui e aumento também a disponibilidade, né? Se eu falar de antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, né, imipramina, são inibidores de recaptação também, eles inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina, tá? Então, aumentam serotonina e noradrenalina na fenda sináptica. Se eu falar dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, venlafaxina, duloxetina, né, desvenlafaxina, inibem a recaptação de noradrenalina e serotonina também, né? Se eu falar de inibidores da recaptação de noradrenalina e dopamina, como a bupropiona, inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina, mas não de serotonina, certo? E até quando a gente fala, muitas vezes, de compostos usados no TDAH, como a Ritalina, né, e como o Venvance, né, esses medicamentos também inibem recaptação ou atrapalham esse processo de recaptação de dopamina com mais intensidade também. Então, veja o tanto de medicamento psicofármaco que a gente consegue entender o mecanismo de ação básico só entendendo o processo onde ele está atuando. Olha outro exemplo aqui. Vamos supor que esse neurotransmissor aqui é a acetilcolina. E a acetilcolina está muito envolvida em processos como a cognição, memória, etc. E aí você tem medicamento, só que isso aqui, vamos supor que esse vermelhinho aqui é a acetilcolinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina. Você tem medicamentos como, por exemplo, os medicamentos são inibidores da acetilcolinesterase, rivastigmina, fisiostigmina, que são medicamentos que bloqueiam a degradação da acetilcolina e aumentam a acetilcolina na fenda sináptica, medicamentos usados no Alzheimer, por exemplo, né, para melhorar alguns quadros de Alzheimer. Vamos supor que o neurotransmissor que está sendo liberado aqui é a dopamina. E vamos supor que aqui no neurônio pós-sináptico eu tenho um tipo de receptor de dopamina, que é o receptor D2 de dopamina, né? E aí, por algum motivo, pessoal, essa dopamina está em excesso, e a gente tem como discutir isso quando a gente olha a neurobiologia dos transtornos psiquiátricos, né? Que seria um conteúdo toda a parte para a gente poder explorar. Mas, supondo que está aumentada a quantidade de dopamina na fenda sináptica, significa que tem muita dopamina se ligando nos seus receptores. E vamos supor que essa aqui é a via mesolímbica, né? E aí, o que está acontecendo? Esse excesso de ativação dopaminérgica nessa área está provocando alucinações e delírios, que são justamente sintomas positivos da esquizofrenia, né? Aí você usa um antipsicótico, vamos falar o nome de alguns deles, haloperidol, clorpromazina, né? Quando a gente até pensando nos antipsicóticos atípicos, risperidona, clozapina, olanzapina, etc., também parcialmente vão ter esse efeito, mas pensando principalmente nos mais clássicos, haloperidol, clorpromazina, o que eles fazem? Eles são antagonistas de receptores de dopamina. Eles se ligam no receptor, bloqueiam o receptor de dopamina e impedem a dopamina de se ligar. Consequentemente, reduz as alucinações e reduz os delírios, tá? Mas tem que se lembrar que ele também impede a dopamina de se ligar em outras vias, como a gente mostrou anteriormente aqui, ó, nesse esquema. Então, ele impede de se ligar em outras vias e o que acontece? Na via de controle motor, a dopamina também não consegue se ligar adequadamente e acaba provocando tremores, sintomas extrapiramidais, né, rigidez de movimento e tudo mais, semelhante ao Parkinson, por exemplo,
né? Então, tem efeito adverso também disso. Aí você vai ter os antipsicóticos atípicos, que vão ter um mecanismo muito mais complexo, mas que também envolve bloqueio de alguns receptores, né? Antagonismo de determinados receptores. E aí, claro, né, a gente precisa daí de conceitos de o que é agonista, o que é antagonista. Eu estou passando aqui para vocês de maneira muito mais resumida. Mas alguns exemplos que a gente poderia tirar daqui, pessoal, seria até de etapas anteriores, né? Olha que interessante. De novo, vamos dar exemplo da dopamina. Supondo que a dopamina que está nessas vesículas, essa dopamina ela não aparece do nada na vesícula, ela tem que ser fabricada, né? Então, primeiro, lá antes, tem que entrar alguma coisa nesse neurônio, por exemplo, a tirosina, um aminoácido. A tirosina ela vai ser convertida por enzimas na chamada levodopa. Ou você pode escrever também assim, levodopa, tá? A levodopa vai ser convertida em dopamina. A dopamina vai ser armazenada em vesículas, né? Olha que interessante. Então, eu posso ter medicamentos, como, por exemplo, medicamentos que são para Parkinson, o que eu dou para o paciente é levodopa. Eu dou levodopa para o paciente para que o neurônio do paciente fabrique mais dopamina e possa armazenar mais dopamina na vesícula para evitar esses sintomas extrapiramidais. Vamos pensar agora de uma maneira mais de neurotransmissor excitatório e inibitório, né? Vou mostrar um tipo de receptor. Quando a gente fala de receptores, igual a gente está falando aqui, eu estou desenhando de uma maneira muito genérica, mas pode ser vários subtipos. Para isso a gente tem que estudar a farmacodinâmica, entender o que são receptores ionotrópicos ou canais iônicos ativados por ligantes, receptores acoplados à proteína G ou metabotrópicos, receptores tirosina quinase, receptores citoplasmáticos nucleares, enzimas que funcionam como receptores, material, até mesmo, né, material genético pode funcionar como receptor, muita coisa pode ser receptor. Agora eu vou dar um exemplo de receptor, que é esse aqui, tá? Então, nós vamos mostrar o seguinte. Primeiro, o que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O que vocês vão imaginar é o seguinte, que tem um receptor que estava desenhado ali, mas que eu vou ampliar essa parte aqui, ó. E a gente vai dar um zoom nisso aqui, e a gente vai estar olhando isso aqui, tá? Esse é um receptor olhado bem de perto, um tipo específico de receptor. Que receptor que é esse? É um receptor que a gente pode chamar de canal iônico ativado por ligante, ou também chamado de receptor ionotrópico, tá? Certo? Canal iônico ativado por ligante, o próprio nome já diz, é um canal que permite a passagem de íons de que está fora para dentro, de dentro para fora, e que esse canal ele abre graças à ligação de alguém nele, tá? Essa é a função desse canal. Eu vou dar o exemplo aqui do glutamato, e eu vou dar o exemplo em outra cor do GABA. Tá certo? Por enquanto, a gente não está falando de medicamento, tá? A gente está falando de neurotransmissores que nós produzimos. Então, glutamato e GABA, todos nós produzimos. O GABA é considerado o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso. E o glutamato é considerado o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso. Agora, todo mundo fala, o GABA é inibitório, o glutamato é excitatório. Mas por que o GABA é inibitório? Por que o glutamato é excitatório? É por causa desse mecanismo que eu vou mostrar aqui. E por que o diazepam e midazolam funcionam para sedar um paciente? Vai ser por causa das consequências do que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, vamos falar um pouco em relação justamente ao GABA, tá? O GABA é um neurotransmissor que se liga a um canal iônico ativado por ligante, que tem um nome, esse canal específico, é chamado receptor GABA tipo A. Né? Olha que original, o nome do receptor é GABA, o neurotransmissor é GABA, tudo é GABA, né? Para facilitar. Só que GABA é um neurotransmissor. GABA-A é um subtipo de receptor, tá? Esse receptor, pessoal, ele está fechado, e quando o GABA, que eu estou desenhando nessa bolinha aqui, se liga a esse receptor, tem lugares certos para ele se ligar, sítios de ligação, ele promove a abertura desse receptor, desse canal iônico.
Se abrir o canal iônico, eu sei que pode passar íons. Qual íon que o GABA facilita, esse canal iônico facilita a passagem? Os íons cloreto, tá? Então, ó, eu tenho mais cloreto fora do neurônio do que dentro do neurônio. Quando esse canal iônico abre, o que que vai acontecer? Qual vai ser o fluxo de íons de cloreto? De fora para dentro ou de dentro para fora? É sempre da onde tem mais para onde tem menos, tá? Então, o cloreto que está fora vai entrar, ó. E aí vai começar a ter mais cloreto dentro. E o que interessa para mim não é a quantidade de cloreto dentro exatamente, mas é a quantidade de carga negativa que vai ficando aqui dentro, ó. Então, esse neurônio que já estava em repouso, ele vai ficando com as cargas mais negativas ainda, vai ficando mais difícil de ele conseguir atingir a despolarização, de ele conseguir ser estimulado, então ele fica hiperpolarizado, ele fica mais inibido. Por isso que o GABA é um neurotransmissor inibitório, porque ele favorece o influxo de cloreto por meio do receptor GABA-A. Então, diazepam, midazolam, alprazolam, clonazepam, todos esses aí são benzodiazepínicos. O que o benzodiazepínico faz? Ó, vou colocar aqui. Deixa eu colocar de uma outra cor, né? Para ficar um pouco melhor. Estou colocando aqui, ó. Então, aqui está o benzodiazepínico. Agora estamos falando de fármacos. Os benzodiazepínicos, eles também se ligam ao receptor GABA-A. Só que eles se ligam em outro lugar. Vocês estão vendo que ele está se ligando aqui e o GABA em outro, ó. Isso é o que a gente chama de vocês falarem em casa hoje, depois da live, e todo mundo ao seu redor ficar impressionado como você é culto. Você fala assim, ó, o benzodiazepínico é um modulador alostérico do receptor GABA-A. Isso é uma coisa linda de ser falada, né? O benzodiazepínico é um modulador alostérico do receptor GABA-A. O que eu estou querendo dizer, se fosse falar em palavra que qualquer pessoa entende? O benzodiazepínico gruda em outro lugar, que não é o mesmo lugar que o GABA gruda, tá? Quiser falar de uma maneira simples, é isso. Então, o que ele faz? Quando o benzodiazepínico se liga ao receptor GABA-A, o que ele faz? Ele aumenta a afinidade do GABA-A pelo GABA. Então, ele é um modulador alostérico. Alostérico porque gruda em outro lugar. E modulador porque ele modula, ele mexe esse receptor e deixa esse receptor mais atraente para o GABA. E o GABA consegue se ligar com mais frequência agora. E aí o que acontece? O GABA vai se ligando com mais frequência. Com isso, o receptor canal iônico ele abre com mais frequência. Se ele abre com mais frequência, o cloreto entra com mais frequência. Se o cloreto entra com mais frequência, o ambiente aqui vai ficando mais negativo ainda, com mais intensidade, e com isso, um neurônio que não estava sendo inibido passa a ser inibido com mais intensidade. Por isso que a pessoa dorme, por isso que a pessoa perde o equilíbrio, por isso que a pessoa tem amnésia, por isso que a pessoa tem vertigem, por isso que tem um monte de efeitos, né, que são efeitos da sedação, porque eu estou reforçando a ação do GABA. Deu para entender isso, pessoal? Então, é um fármaco que reforça a ação do GABA nesse caso. E isso é uma coisa interessante, é uma modulação, né? Não é direto, não é ele que provoca a entrada do cloreto, é o GABA que provoca. Só que o GABA provoca isso com mais intensidade graças à ligação do benzodiazepínico. Tudo bem? Por isso ele vai ser chamado de modulador alostérico positivo. Positivo por quê? Porque aumenta o efeito do neurotransmissor. E existem moduladores alostéricos negativos, que reduzem a afinidade do receptor. Isso aqui é legal pra caramba, né? Entender. Então, o pessoal normalmente vai falar assim, o benzodiazepínico é agonista de receptor GABA-A. Tá, o que você está querendo dizer com isso? Ele é igual ao GABA? Então, GABA também é agonista, mas como que ele atua? É diferente, né? E saber essa diferença é importante, porque se você comparar um benzodiazepínico com um barbitúrico, os dois são sedativos. Só que o benzodiazepínico é muito mais seguro que um barbitúrico. Se você não entende esse efeito aqui, você vai achar que é a mesma coisa, né? E esse efeito é o que mostra porque que existe um limiar de segurança, porque quem ativa o receptor é sempre o GABA. O benzodiazepínico não é ele que abre o receptor, tá? Enfim, aqui a gente iria para uma aula só de benzodiazepínico, comparação com barbitúrico, com drogas Z, Zolpidem, Aleplona, tem suas diferenças também, mas é só para vocês terem uma ideia disso que eu estou mostrando para vocês, tá? Coisas parecidas acontecem, por exemplo, se eu tiver o glutamato.
O glutamato também é agonista de alguns receptores canais iônicos. Por exemplo, o receptor AMPA. Só que quando ele promove a abertura do AMPA, não é um canal iônico de cloreto, é um canal iônico que permite o fluxo de sódio. E daí olha a diferença. Se permite o fluxo de sódio, não vai entrar cloreto, vai entrar sódio. E quando entra sódio, o que está entrando? Carga positiva. E isso favorece o neurônio ser despolarizado, favorece a ação do neurônio, a atividade do neurônio. Por isso que o glutamato é excitatório. Por isso que eu vou ter medicamentos que inibem esse tipo de canal iônico e reduzem a ação do glutamato para ter uma ação mais inibitória. Vejam que dá para ficar bem amplo, mas quando a gente começa a entender um pouco das bases neurofisiológicas, a gente consegue entender melhor o efeito dos fármacos, né? E é muito bom trabalhar essas coisas integradas. Eu gosto de trabalhar essas coisas todas juntas. Eu gosto de trabalhar a parte neurobiológica, neurofisiológica, né? A parte neurobiológica relacionada ao transtorno e a parte psicofarmacológica, tudo em conjunto para a gente entender as coisas, não ficar decorando só, sei lá, o antidepressivo tal funciona para depressão porque aumenta a serotonina. Não explicou quase nada. Então, vamos fazer um resumão dos principais alvos farmacológicos dos psicofármacos, e aí eu quero, para essa etapa final, porque eu não quero também tomar demais o tempo de vocês, né? Já passamos aqui de 1 hora, eu quero ir até no máximo aí 1 hora e meia com vocês de masterclass, né? Eu vou falar um pouquinho desses efeitos aqui, dessa parte básica, e vou dar um exemplo na dor. Daí a gente vai para o controle da dor, que a gente fica num limite aí entre a neurofarmacologia e a psicofarmacologia. A gente vai falar um pouquinho do efeito analgésico de opioides, usando os recursos e os exemplos que a gente deu antes, tá? Mas aqui eu trouxe para vocês um resumão, pessoal. Não sei se minha câmera cobriu um pouquinho aqui, né? Mas é o resumo dos principais alvos farmacológicos dos psicofármacos. Então, para entender a ação dos psicofármacos, eu preciso entender 3 coisas, tá? As enzimas envolvidas na síntese ou na degradação de neurotransmissores. Então, quem é que colabora para fabricar a dopamina? Será que eu tenho fármacos que interferem nesse processo de fabricação? Quem é que colabora para degradar a dopamina? Será que eu tenho fármacos que impedem ou aumentam a degradação? Quem são os receptores de membrana, pré e pós-sinápticos? Receptor D1 de dopamina, D2, D3, receptor 5-HT1, 5-HT2, 5-HT5, 5-HT7 de serotonina, receptor alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 de noradrenalina, receptor H1, H2 de histamina, né? Quem são esses receptores? Onde eles estão? Pré ou pós-sináptico? O que o meu fármaco faz? Ele estimula esses receptores como se fosse o neurotransmissor ou ele bloqueia e compete com esse neurotransmissor, né, para provocar o seu efeito? E quem são os transportadores que promovem a recaptura ou o transporte vesicular dos neurotransmissores? Tem um transportador que puxa a serotonina de volta? Posso inibi-lo? Né? Tem quem que bota a serotonina ou a noradrenalina dentro da vesícula, né, de neurotransmissor ali? Eu posso mexer nesse processo? Então, quando a gente tem uma noção disso, a gente vai, aos poucos, facilitando o entendimento dos psicofármacos, sem se tornar uma grande decoreba, mas entendendo como eles funcionam.